paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, estamos ao vivo aqui no nosso templo, Reduto de Deus. Estamos praticamente vazios aqui, apenas uns 3 irmãos estão conosco aqui nesta manhã, para nós podermos estar nessa escola dominical. Estamos cumprindo a parte que nos cabe, cobrindo a legislação. Os governantes estão preocupados com esse mal que assola o mundo todo. E nós estamos aqui cumprindo a nossa parte. E a nossa parte também é como cidadão da terra e também como cidadão do céu. E como cidadão do céu, nós não podemos deixar de cultuar, de adorar, de estar na presença de Deus. E por isso estamos aqui esta manhã para participarmos do último domingo desse trimestre da nossa escola bíblica dominical. Afinal de contas, passamos 3 meses estudando aqui na nossa lição da escola dominical, que é uma referência para a Bíblia sobre os milagres de Jesus. Os milagres que Jesus fez, alguns pelo menos, né? E nós aprendemos que cada milagre, ele tem um propósito muito significativo, ele tem algo que o Senhor quer nos falar, nos instruir, algo que o Senhor pretende nos dizer. Nós estamos aqui, cada dia, montando um ambiente diferente, fazendo o teste. Então, teste o áudio aí, eu quero pedir ao pessoal aqui, teste o áudio, veja se está chegando bem aqui para vocês, nos observem, passem mensagem. Enquanto nós estamos ministrando, se você tiver alguma pergunta sobre a nossa lição, escreva, interaja, porque você sabe que na nossa escola nós interagimos, nós questionamos, nós perguntamos, e assim é como se estivéssemos aqui, mais distribuídos, né, por toda essa cidade, e vamos estar junto na nossa escola bíblica dominical. Então, como eu estava dizendo, cada milagre tinha um propósito. Deus não fez milagres por fazer. Ele não veio aqui a nós só para fazer milagres. Milagres já eram feitos antes de Jesus estar aqui, também aconteceram depois de Jesus vir, não é? Então, milagre não foi o ato mais significativo do ministério de Cristo aqui na terra, mas ele nos ensina muito acerca dele mesmo. Por isso é importante nós estudarmos acerca de como ele pensava, como ele agia, do seu propósito, acerca de como ele trabalhava, não é? E do seu ministério, do seu propósito. Então, nós vamos agora entrarmos na ministração da nossa lição, e que você seja abençoado por Deus, que você seja tratado por Deus, e que nós venhamos a ser grandemente edificados. Eu quero começar a ministração orando ao Senhor pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, você que está em casa. Eu quero orar por você. Amém? Querido Deus, graças te damos por estarmos juntos aqui esta manhã. E talvez, Senhor, não fosse tudo isso que estivesse acontecendo, nem estaríamos juntos hoje. Mas, pela tua graça, podemos estar juntos, te louvando, te glorificando, podemos estar sendo ministrados pelo teu Espírito e receber o que tu tens para a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos e dizemos, declaramos desde já, nosso coração está aberto para receber o que tu tens para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos estar com as nossas lições abertas. A nossa lição é número 13, a ressurreição de Jesus. O nosso texto está em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. A partir do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Eu quero abrir com muita particularidade direto aqui a Bíblia. Eu estou com meus equipamentos, Mateus 28. Abra aí na sua casa, abra a sua Bíblia e vamos ler
a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus capítulo 28, a partir do verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar seus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Amém? Eu quero adiantar aqui o verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, é apenas a passagem de Mateus que relata esse primeiro encontro dos discípulos daquelas mulheres com Jesus ressurreto, Jesus que ressuscitara dos mortos, conforme ele mesmo tinha dito. Todos os evangelhos vão tratar com muita importância e peculiaridade desse momento, porque, na verdade, ao contrário dos outros milagres, que às vezes um aparece num evangelho, outros aparecem no outro, esse milagre é um milagre peculiar, é um milagre que tem a sua importância própria. Por que tem a sua importância própria? Porque, ao contrário dos outros milagres, o milagre da ressurreição é um milagre que vai confirmar o ministério de Jesus aqui na terra e o seu propósito. Se ele não tivesse ressurreto, se ele não fosse e não estivesse vivo, nada do que ele tinha dito, feito, tinha tido tão importância quanto o ministério de outros profetas. As suas palavras, apesar de serem bonitas, interessantes, não ia passar de uma palavra de outro pregador, ou de um filósofo, ou talvez até menos importante que outros que nos dão palavras de autoajuda hoje, porque afinal de contas ele estava no seu tempo, na sua hora, falando para o povo daquela geração. Por isso que o milagre da ressurreição de Cristo é determinante no seu ministério, no seu propósito e na nossa fé. E é por isso que nós temos que avaliar com muito carinho o milagre da ressurreição. Primeiro, nós entendemos que é um fato, o
do ministério de Jesus. Que não foi uma fantasia, como defendiam aqueles que proibiam os apóstolos de ministrarem no início do seu ministério. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos os líderes religiosos ali em Jerusalém proibindo os apóstolos de pregarem o nome de Jesus, porque para eles Jesus já tinha sido morto, enterrado, o seu ministério tinha sido acabado. Mas eles diziam para si mesmos e para aqueles homens: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles estavam dispostos a dar a sua própria vida para pregar Jesus, e não só pregar Jesus, mas o Jesus ressurreto. E esta é a síntese da pregação de Atos dos Apóstolos. Quando você vai ver em Atos dos Apóstolos a pregação dos discípulos, e é isso que tem que ficar muito forte em nossa mente, em nosso coração, que a síntese da pregação dos apóstolos era pregar Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo que morreu e o Cristo que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Essa era a síntese das pregações dos apóstolos. Quando Paulo chegava diante dos gregos, os gregos que tinham também todo um conceito filosófico acerca da morte, acerca da vida eterna, eles, de tudo que Paulo pregou, o ponto que eles mais pediram explicação, mais se interessaram, foram acerca da questão da ressurreição e da vida eterna. Então, a síntese da pregação de Atos dos Apóstolos era a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Diferentemente do que nós pregamos hoje. A base da nossa pregação da igreja hoje não é a vida eterna, não é a ressurreição, mas é uma vida abençoada na terra, é uma vida cheia de bênçãos aqui, que o Senhor quer te fazer um homem próspero, uma mulher abençoada aqui na terra, que se você aceitar Jesus, a tua vida aqui não vai ser mais a mesma, Deus vai mudar a tua vida. Se a tua empresa está falindo, Deus vai recuperar a tua empresa, vai te dar um emprego, vai te dar saúde. Esta é a síntese. Vejam as pregações, estão aí pela internet, aí você vai encontrar centenas e milhares de pregações, e veja a síntese. O homem tem sido o centro das nossas pregações, mas não era isso que os Atos dos Apóstolos nos mostram, ou Atos do Espírito Santo nos mostram que era a pregação. A síntese da pregação era Jesus Cristo ressurreto. Isto era a síntese, era o âmago da pregação. E para eles era um fato, eles viveram isso. Imagina aqueles homens que quando Jesus foi capturado, foi humilhado, foi massacrado, aqueles homens fugiram de medo, não é? Querendo preservar suas próprias vidas, querendo fugir de passar pelo que Jesus passou. Apenas João, diz a Bíblia, ficou em Jerusalém e testemunhou a crucificação de Jesus. Os outros discípulos todos fugiram. E agora, esses que haviam fugido com medo, passaram a anunciar com ousadia, passaram a anunciar a vida, o ministério, a pregação, o reino de Deus, colocando a sua própria vida em risco. O que mudou isso? Se a ressurreição de Cristo fosse só uma história entre eles, como os líderes religiosos de Jerusalém diziam, não, é uma história entre eles para continuarem pregando aí esse Cristo, isso não iria mudar a vida deles. Eles não seriam mais os mesmos como eles passaram a ser. Paulo, ele dá algumas afirmações atestando a ressurreição de Jesus. Ele diz mesmo em Coríntios, não é, que primeiro o Senhor, ele se apresentou a mais de 500 pessoas. No tempo de Paulo, se alguém quisesse pesquisar se realmente tinha acontecido, a quem Jesus tinha aparecido, eles iam encontrar cerca de 500 pessoas que poderiam testemunhar: nós vimos a Jesus,
o Jesus ressurreto, Jesus vivo, mesmo Jesus. Ele diz que Jesus se apresentou a Tiago. Tiago aqui não é o discípulo, mas o irmão de Jesus, que durante o ministério de Jesus não acreditou nele, não creu nele, mas quando ele viu Jesus ali ressurreto, confrontando Tiago, ele creu e passou a ser um dos líderes da igreja de Atos dos Apóstolos. Apareceu no caminho de Emaús. Então, nós não estamos falando de algo. Hoje, é claro, nós não podemos entrevistar essas pessoas, mas no tempo dos apóstolos, essas pessoas estavam ali vivos. Aconteceu, foi um fato. Jesus voltou à vida. Mas, diferentemente dos outros exemplos, dos outros fatos de ressurreições ao longo da Bíblia, aqui Jesus provou o seu poder, sendo Ele mesmo quem causou o fato, o efeito da ressurreição. Não foi ninguém que veio orar sobre Ele, não foi nem os ossos de profetas que encostaram nele, como aconteceu com Eliseu, mas o que aconteceu com Jesus é que ele ressurgiu pelo seu próprio poder, provando, demonstrando a sua autoridade sobre a morte. E isso tem que ser o centro da nossa pregação. E a sua importância está exatamente nisso, porque se ele não tivesse, pelo seu próprio poder, pela sua própria glória, ressurgido dentre os mortos, a sua pregação seria interessante, as suas palavras seriam bonitas, mas não teriam poder sobre a nossa vida hoje. Nós estaríamos falando de Jesus como falamos de outros grandes pregadores, Salomão, Davi, os profetas, e ele não seria como senão outro pregador, como assim creem os muçulmanos e outras religiões, que acham que Jesus foi um profeta de Deus, um grande pregador, mas não passou disso. Por isso que o fato da ressurreição, ela é crucial no propósito da nossa fé. Se ele não tivesse ressurgido dos mortos, a nossa pregação não teria valor nenhum. Nós estaríamos pregando a vida de mais outro homem. Paulo diz, se a ressurreição não existe, e se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, ele fala isso aos Coríntios, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa fé seria vã. Nós estaremos crendo em apenas um homem mortal como qualquer outro. Nós estaremos pregando palavras de outro pregador comum. Então, se não existe ressurreição, se a vida eterna para nós é uma fantasia, se Deus não ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se a nossa vida se resume apenas a esses poucos anos que passamos na terra, então nós estamos aqui perdendo nosso tempo, a nossa fé é vã. Por isso que Paulo diz, então comamos e bebamos, ou seja, vamos nos divertir, vamos aproveitar a vida, porque é tudo que nós temos. Por isso que esse fato é tão significativo na nossa fé, em saber que Cristo ressurgiu, e como diz Paulo, assim como o Senhor, ele agiu em Jesus naquele fato, assim também vai acontecer na nossa vida. E isso nos faz ter esperança e tirar o temor dos nossos corações, porque a gente passa a viver a nossa vida fundamentado nessa esperança, e Paulo diz que a esperança não confunde, a esperança não distrai, não nos engana. A gente não está preocupado com o que vai acontecer depois da morte, não está preocupado com isso. Se você está aí na tua casa com medo, se você está na tua casa aí dizendo, eu não quero morrer porque quando morrer vai acabar tudo, então a tua fé está fundamentada em valores errados, a tua fé está fundamentada em conceitos enganosos. Nós só nos preocupamos com a nossa vida aqui porque sabemos que Deus tem propósito nela.
porque sabemos que Deus tem algo a fazer através da nossa vida. Se a nossa vida aqui não tiver nenhum mais propósito de Deus, não adianta estarmos aqui. É melhor dizermos, Senhor, Senhor, pode nos levar. É melhor dizermos, Senhor, melhor estarmos no céu, porque aqui não tem mais nada para nós. Então, reveja aonde está fundamentada a tua fé, o teu propósito. O Senhor Jesus disse que Ele nos veio para trazermos vida, trazer vida e vida em abundância para nossa. E esta vida, abundância, essa vida é a vida com Deus e a vida eterna também. Então, por isso é tão importante nós entendermos isso. É o fundamento da nossa fé. Nós só somos cristãos porque Cristo ressurgiu entre os mortos. Nós só somos cristãos porque esse milagre aconteceu. Senão nós não estaríamos aqui. Amém? Outras religiões estão aí. Só que se você for procurar o túmulo de Buda, você vai encontrar. De Maomé, você vai encontrar. De Allan Kardec, você vai encontrar. Mas o túmulo de Jesus vai estar vazio, ao contrário dos outros. O túmulo de Jesus não existe. Existe, mas está vazio. Não tem valor nenhum, porque ele está vazio. Jesus ressurgiu e está à direita de Deus Pai, intercedendo pela tua e pela minha vida. Glória a Deus. Amém? Então, as evidências, não é? A tumba está vazia. As aparições de Cristo, conforme está na Bíblia. Claro que a nossa base de fé é a Bíblia. É o que está escrito lá. Nós cremos que o Espírito Santo usou essas testemunhas oculares para escrever, e nós cremos que eles estão falando a verdade. Aliás, é um princípio da nossa fé, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, é a palavra de Deus revelada por nós, pela ação de Deus, e nós cremos. Se alguém perguntar por quê? Porque a Bíblia diz. Aí você diz, como é que você sabe que a Bíblia diz a verdade? Porque é um princípio de fé nossa, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela vai falar exatamente de tudo que aconteceu, das provas, das testemunhas, de todas as ações, da transformação na vida dos discípulos que não foram mais as mesmas depois de tudo que aconteceu. Isso é uma questão de fé. Você pode dizer, pastor, mas me prove isso, eu quero uma prova física, material, concreta. Não, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando pela fé. Naquele tempo podia ser provado. E se você não crê mesmo com os testemunhos daqueles que viveram isso, vai ser difícil você acreditar hoje, não é? Então, o que nos revela? Quais os ensinamentos de tudo isso acerca da morte de Jesus? Nós temos que entender e aprender várias coisas aqui. A primeira coisa que temos que entender é que tudo o que aconteceu na vida de Jesus e na ressurreição dos mortos é o que o Senhor tem prometido para a nossa vida. Por isso que é tão importante nós crermos. Porque se nós não cremos, como diz Paulo, somos miseráveis. Nossa vida só tem valor aqui. Então, ele é o modelo. Colossenses 1,18, Paulo diz que ele é o primogênito dentre os que dormem, né? O primogênito de entre os gentios, o primogênito entre os mortos, as primícias do que dormem. 1 Coríntios 15, 20, Colossenses 1,18. Por que o primeiro? Porque quando o Senhor estabeleceu a sua igreja, ele fundou uma nova aliança, né? Foi o que ele disse lá na ceia. Agora eu tenho uma nova aliança com vocês. Eu tenho um novo propósito. E ele estabeleceu a sua igreja. O seu povo, agora nessa dispensação, não são os descendentes de Abraão, mas aqueles que creem pela fé em Cristo Jesus. Ele estabeleceu
um novo modelo espiritual para a nossa vida. E a maior promessa de todas, a maior promessa do Senhor para a nossa vida é a vida eterna. Ele veio para trazer o perdão para os nossos pecados, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, não foi pelos seus pecados, não foi pelos seus erros, mas pelos nossos erros. E quando ele fez isso, ele perdoou os nossos pecados e nos tornou cidadãos do céu. E nos selou com a promessa de vida eterna. Este é o principal propósito do plano redentor do Senhor Jesus, e que ele cumpriu fielmente e foi fiel em cada detalhe desse plano, desse projeto. E quando ele veio isso, quando ele foi embora, ele disse: eu vou só preparar lugar para vocês. Eu vou só preparar, e quando preparar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Essa é a promessa maior de todas, irmão. Não existe maior promessa. Nenhuma promessa para esta vida, por mais significante, bonita, interessante que seja, não é maior que a promessa de Deus para nos levar ao céu. A vida eterna é o maior de todas as promessas. Quando nós lemos as cartas às igrejas de Apocalipse, no final de cada carta, ele tem uma promessa para nós: ao que vencer, dali a coroa da vida; ao que vencer, eu farei tabernáculo do templo do meu Deus; ao que vencer, assentará comigo no trono; ao que vencer, darei um novo nome, darei veste. Todas essas promessas, se você perceber, nenhuma delas tem a ver com a vida terrena. Nenhuma. Leia lá as 7 cartas. O Senhor está escrevendo a igreja aqui na terra, não é a igreja no céu, é aqui na terra. Ele manda João, eu vou ditar, escreve aí. As maiores promessas do Senhor não são para esta vida, não. Se engana. Então, nós precisamos entender e crer e firmar nossa fé nisso, que não importa o que aconteça aqui, não importa, porque eu sei o que me espera. Aliás, quando Paulo do terceiro céu, ele fala lá aos Coríntios, ele ficou tão impactado, porque ele tinha visto que realmente está nos aguardando. Ele testemunhou, não foi pela fé, foi pelos seus olhos. Ele vira, a Bíblia diz que ele fora levado ao terceiro céu, e ele testemunhou as glórias, as maravilhas. Depois dessa experiência, Paulo não quis mais continuar aqui na terra. Ele diz nas suas epístolas: não sei o que eu faço, eu não quero mais ficar aqui. De um lado, eu quero ficar por causa de vocês, mas do outro, eu quero ir para lá, porque a glória que nos espera, a glória que está prometida, não se compara, as tristezas aqui, as dores não se comparam, até as glórias que podemos conquistar aqui não se comparam. Então, assim como Jesus hoje está lá à direita de Deus Pai, ele é o modelo, ele é o que nos aguarda. Tudo que aconteceu com Jesus é o que nos aguarda, nós irmos para junto do Pai, estarmos com o Pai. E isso só é possível porque a vida após a morte é uma realidade, não é uma dúvida. Então vamos lá. Existe uma questão aqui, teológica, profunda, a questão de como Jesus ressurgiu. Nós da Assembleia de Deus, na grande maioria os teólogos, afirmam que Jesus ressurgiu em corpo glorificado. Mas há segmentos que dizem que não, que ele ressurgiu no próprio corpo aqui. Não é? E há bases bíblicas para os dois lados. O que não quer dizer que hoje o Jesus que está à direita de Deus Pai é o mesmo Jesus que ressurgiu e está em corpo como está aqui, não. O Jesus que está hoje à direita de Deus Pai é o Jesus que está em corpo glorificado. Não é esse Jesus que andou entre nós, um homem
de limitações e de dores. Não, não é. Em que momento o corpo de Jesus se transformou em corpo glorificado para estar hoje à direita de Deus Pai? Porque hoje ele está em corpo glorificado. O Jesus que está hoje à direita de Deus Pai é aquele Jesus que João viu lá no primeiro capítulo de Apocalipse. Ele não viu aquele Jesus, homem de dores, que Isaías profetizou dizendo nenhuma beleza, não. Ele viu como filho do homem, seus cabelos brancos como a lã, dos seus olhos, não é? A sua boca. Ele fala da glória, aquela glória do homem, e ele declara lá, eu fui aquele, leia lá depois Apocalipse 1, eu fui aquele que estava morto, mas agora eu vivo. Esse Jesus, nesse corpo glorificado, em algum momento, ele não é o Jesus que apareceu aos seus discípulos. Alguns dizem que para aparecer aos discípulos, ele se transfigurou. Por exemplo, quando ele se apresenta nos seus discípulos durante os 11 lá, todos o reconheceram, não estava Tomé. Quando Tomé ouviu falar que Jesus tinha ressurgido dentre os mortos e que se apresentara a eles, Tomé diz, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu pegar nas feridas. E quando Jesus se apresenta outra vez com eles, Tomé junto, ele diz, vem cá Tomé, tu não acredita, não é? Pega aqui então, pega aqui nas feridas, pega aqui no lado, olha aqui o furo nas mãos. E Tomé então se humilha, ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Corpo glorificado não tem ferida. Corpo glorificado não tem furos. Então tem uma discussão muito grande aí. Jesus ressurgiu em corpo glorificado e ele se transfigurou no mesmo corpo para poder se apresentar aos seus discípulos, ou ele, na verdade, ressurgiu naquele mesmo corpo humano e ele só se transfigurou no que ele é hoje, no momento que ele foi assunto aos céus. É uma discussão que não tem um consenso, porque não existe base bíblica. A Bíblia não diz que ele ressurgiu em corpo glorificado. Não diz. Inclusive, as mulheres, nós lemos aqui, abraçaram os pés de Jesus. Ele se apresenta aos discípulos no caminho de Emaús, eles não reconheceram, mas não estava em corpo glorificado, porque os viajantes não viram aquele ser glorioso que foi transfigurado ali no monte, não é? Onde apareceu Moisés, Elias, estava ali Paulo, Tiago, aliás, Pedro, Tiago e João. Não estava na sua aparência. Então é uma discussão teológica. Eu, por exemplo, pessoalmente, digo eu não creio que ele ressurgiu em corpo glorificado. Eu creio que ele se transformou, ele se transfigurou no corpo glorificado no momento que ele foi assunto aos céus. Mas isso é uma longa discussão. Mas vamos lá. Por que eu digo isso? Porque é significativo aqui na nossa lição. Uma vez que ele é modelo para nós. O modelo de Jesus para nós é o modelo que está hoje no céu. Nós, depois, Paulo diz lá aos Coríntios, aos Tessalonicenses, que nós, na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. Essa ressurreição vai ser exatamente como a ressurreição de Jesus, com uma diferença. Jesus ressurgiu, mas ainda cumpriu um tempo de ministério na terra. Pelo menos por cerca de 40 dias, Jesus cumpriu o ministério. Ele foi visitando, ele se apresentou a Tiago, se apresentou aos 500, se apresentou aos discípulos, deu as últimas instruções aos discípulos, soprou sobre eles, está lá em João, no último capítulo de João, João 20, aliás, ele sopra sobre os discípulos, para eles receberem o Espírito Santo. Então Jesus ainda tinha algumas coisas, algumas instruções, algumas missões a serem cumpridas depois que ele ressurgiu. Nós não. Nós, quando formos no dia da ressurreição dos mortos, nós não teremos mais
ministério terreno a cumprir. Os que ressuscitarem, eles vão encontrar com o Senhor nos ares, diz Paulo. E os que estiverem vivos serão transformados nesse corpo glorificado e também serão, isso vai ser tudo num piscar de olhos. Então, por isso, essa questão, o modelo de Jesus hoje é o Jesus que está no céu ali, o corpo glorificado, o corpo que seremos espiritualmente. Será um corpo glorioso, será um corpo poderoso, será essencialmente espiritual, não carnal, porque esse corpo carnal não pode exercer a vida que vamos ter lá no reino dos céus. Paulo diz: carne e sangue, isto que é corruptível, não pode exercer, não pode assumir, não pode viver no que Deus tem preparado para nós. Porque o que é corruptível não pode exercer a incorruptibilidade, diz ele lá. Depois leio com calma 1 Coríntios e Tessalonicenses, para entendermos isso. Nós somos aqueles que possuem a promessa de que tudo o que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Tudo, depois da morte. Se Jesus passou 3 dias ali no sepulcro, nós vamos passar um tempo também no sepulcro, que vamos morrer nós aqui. Não que eu não acredito que o Senhor possa hoje ainda, como fez com Enoque, como fez com Elias, ele possa arrebatar alguém, eu não duvido não. Mas a grande maioria do Senhor, a promessa é essa: nem todos morreremos, dormiremos, diz Paulo, né? Porque para a Bíblia, para nós, na nossa geração, o conceito de morte não é o conceito do fim, não é o conceito de estar tudo terminado, é o conceito de dormirmos, esperarmos um pouco. Então Paulo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, todos. Assim como o Senhor fez com Jesus, que Deus fez com Jesus, Ele vai fazer conosco. Este é o modelo. Isto é essencial. Entender que a morte já foi derrotada no ministério de Jesus. Mas Paulo diz, lá em Coríntios e também aos Tessalonicenses, que vai chegar um tempo em que nós também venceremos a morte. E vamos dizer: cadê a morte, teu aguilhão? Cadê a morte, a tua força? Isto não se cumpriu ainda na nossa vida humana terrena, mas vai se cumprir como aconteceu com Jesus. Jesus é a nossa referência do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Ele é a nossa referência. Por isso, se não cremos na ressurreição, diz Paulo, somos miseráveis, porque se não acreditamos nisso, o que vai ser de nós? Por isso, a visão do céu tem que ser diferente para nós. O nosso comentarista diz, não é? A visão do céu é diferente. Estevão, quando esteve aqui conosco, a gente não gosta de pregar muito sobre Estevão, né? Estevão não é um modelo muito interessante para os nossos pregadores atuais. O modelo do homem fiel que morreu por amor ao Evangelho. O morrer por amor ao Evangelho hoje não é muito interessante pregar, não. Já pensou você sair pregando? Olha, aceite Jesus, pode ser que você amanhã morra apedrejado. Aceite Jesus, amanhã você pode morrer por amor a Cristo. Aceite Jesus, a tua vida não vai ter valor para este mundo, só tem valor para os céus. Aceita Jesus e prega o Evangelho, que você pode até amanhã ser morto, como foram os discípulos, a maioria deles, pagar o preço. Não, isso não é interessante. A gente quer pregar assim: olha, aceita Jesus, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar o teu negócio, Deus vai te dar saúde, Deus vai te curar das tuas enfermidades. Se a gente começar a pregar aí, olha, Estevão é um modelo para nós. Ele pregou o Evangelho e morreu por conta disso. Essa é uma pregação
que poucos querem ouvir. Talvez por isso mesmo, tantos vivam essa vida de constância, não é? Quando vem a dificuldade, começam a vacilar na fé, abandonar a fé, dizendo: não foi isso que me prometeram quando aceitei Jesus, não foi isso que me prometeram quando eu entrei nessa caminhada, me prometeram bênção, fartura, providência, cura. Mas vamos avaliar a vida de Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão, ele teve agora uma nova dimensão da vida e da morte. Para ele, a morte era um detalhe e até desejável. Por isso que Paulo diz, ele queria morrer. A morte para os cristãos que têm essa convicção do que aconteceu na vida de Jesus e de poder de Jesus, acerca da morte, do poder de Jesus sobre todas as coisas, para esses cristãos a morte é desejável. Desejável. Eu desejo ir para o céu, eu desejo estar com Ele. E se eu não morrer para esta vida, eu não vou nascer para a vida eterna. Então, olha como as coisas começam a mudar. Quando a gente avalia essas coisas, nossos conceitos, fundamentos cristãos de vida começam a ser revirados. Deus está criando situações interessantes para a gente começar a avaliar a essência da nossa fé. Estevão não fugiu, não se escondeu. Ele não ficou calado porque a vida dele estava em risco. Não, ele foi e insistiu na pregação do Evangelho. E quando ele estava ali, pagando preço por amor ao Evangelho, preço por amor a Cristo, né? E a Bíblia diz que no momento que ele estava sendo apedrejado, ele olhou e ele viu os céus abertos. E quem é que ele viu ali? Ele viu Jesus, né? Jesus em pé ali, pronto para recebê-lo. Olha só como o conceito, a perspectiva, todo o entendimento que temos acerca da morte muda quando nós entendemos isso, que o Senhor Jesus, ele não foi apenas um homem, um pregador, um grande profeta, mas tudo que aconteceu na vida dele atestou e confirmou, quando ele ressurgiu dentre os mortos, pelo seu poder, pela sua glória, tudo que ele havia dito se confirmou, tudo que ele havia dito agora se tornou como algo vivo nos nossos corações e no coração daqueles homens da igreja primitiva, e eles tinham agora uma nova perspectiva da vida e da morte. E a morte para Estevão se tornou uma coisa desejável, porque ao contrário de querer viver num mundo de perseguição, de sofrimento, de dor, onde ele era perseguido, apedrejado, agora ele viu a perspectiva de ir para ali, para os braços de Jesus, ali para o céu, e ele sabia que a sua morte nada mais seria que um momento transitório para ele alcançar as verdadeiras promessas, e que tudo que o Senhor tinha feito na vida de Jesus, inclusive ressurgindo dentre os mortos para assumir a vida eterna, ia acontecer com ele. Então ele passou a ter uma nova perspectiva, se alegrou e disse: eu estou vendo os céus, eu estou vendo o Senhor, o meu Salvador. E ele morreu alegre e em paz. A visão dos homens é que ele foi um mártir, ele se sacrificou. A visão dos homens é que ele morreu de maneira miserável, apedrejado. Mas não na visão de Deus. Na visão de Deus, ele conquistou a promessa. E tudo que o Senhor fizera na vida de Jesus, agora estava se cumprindo na vida de Estevão. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. Atos 7, 57. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa dimensão do que é esse milagre. Não é qualquer milagre. Muitos foram ou experimentaram a ressurreição na vida. Lázaro, inclusive, no ministério de Jesus, fora o último, não é? Que ele ressurgiu com as suas próprias palavras.
Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que outros ressurgiram, mas Lázaro foi o último conhecido. Mas todos esses que experimentaram a ressurreição, através do ministério dos profetas do Antigo Testamento, de Elias, de Eliseu, que inclusive até depois da sua morte a unção era tão grande nos seus ossos, que ao cair um homem na sua sepultura, encostou nos seus ossos, ressurgiu dos mortos. Outros ressurgiram através do ministério de Pedro, do ministério de Paulo, mas todos esses, eles morreram novamente. O único que ressurgiu para a vida eterna foi Jesus Cristo. Nunca morrera e nunca nascera. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. E isto tem que ser o fundamento firme da nossa fé. Olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu creio que as tuas promessas para a minha vida são todas aquelas que vieram na vida de Jesus. Tudo que tu tens para mim, né? Paulo disse, com ele sofremos, né? Seremos recompensados. Se com ele morremos, também o Senhor vai nos ressurgir, nós viveremos com ele. Ele é a nossa referência, né? Se com ele sofremos, com ele receberemos a recompensa. Se com ele vivemos, também nós vamos experimentar de tudo que aconteceu com ele. Ele é a nossa referência. Por isso que esse milagre é tão importante de estudarmos. Porque ao contrário dos outros milagres, preste atenção nisso. Os outros milagres podem acontecer ou não na tua vida. Eu posso te dizer, você que está aí, né, é aleijado. Você diz assim, eu creio, pastor, que assim como Jesus fez os aleijados andarem, que ele pode fazer. Eu também creio, mas eu não sei se é essa a vontade de Deus para a tua vida. Pastor, eu creio que assim como os cegos viram, Jesus vai fazer eu ver também, eu que sou cego. Pode ser, mas eu conheço muitos pastores, inclusive, que são cegos e continuam fazendo a obra de Deus, e o Senhor não recuperou a visão deles. Pastor, eu creio que o Senhor vai me curar desse fluxo de sangue. Pode ser que não. Pode ser que tu vivas uma vida longa e o Senhor te sustente a despeito das suas dificuldades. Pastor, eu creio que o Senhor pode me curar desse diabetes. Eu creio também, mas pode ser que Ele não queira, vai te usar a si mesmo. Então, os milagres, outros qualquer, né? Andar sobre as águas ou qualquer outra coisa, pode acontecer ou não. Mas esse milagre em particular, da ressurreição dos mortos e a vida eterna ao lado de Deus, é uma promessa de Deus para a nossa vida, para todos nós. Essa é a diferença dos outros milagres. E por isso ele é tão importante, porque é a promessa de Deus para nós. Todo aquele que crê, não é? Foi isso que ele diz? Deus amou o mundo, essa é a essência da nossa fé, é o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, estava com ele lá, desde o início o verbo já estava com Deus, tudo que foi feito através dele. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas não é não morrer, pode até morrer aqui, mas não vai perecer. A morte aqui não é o fim. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. Esse milagre da ressurreição dos mortos, de um corpo glorificado e de estar para sempre com Deus, é promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não importa o que aconteça aqui, meu irmão, não importa. Perseguição, dor, lutas, doenças. Não importa também as coisas boas, porque todas as coisas boas aqui vão ficar aqui. Mas a promessa principal e a mais importante é para a vida eterna. Por isso que é importante nós entendermos e nós pregarmos isso. Pregue Cristo e Cristo ressurreto. Não pregue, olha, você pode até pregar sobre os outros milagres para as pessoas, mas não quer dizer
que vai acontecer o mesmo milagre. Quer dizer que o Cristo de poder é o mesmo Cristo hoje. Por isso que a essência da pregação de Atos dos Apóstolos era: eu prego Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo que morreu por mim, pelos meus pecados, o Cristo que morreu para que eu tivesse vida eterna, mas que ele não ficou morto, ele ressurgiu ao terceiro dia e foi assunto aos céus, e está à direita de Deus Pai intercedendo por mim, e ele voltará, e ele vai me levar para onde ele estiver, nós estejamos com ele. Este é o evangelho que devemos pregar. Pregue Cristo, Cristo ressurreto, e dê esperança àqueles que não têm esperança, que têm medo da morte. Então, de todos os milagres que estudamos na nossa lição desse trimestre, esse é o mais importante de todos, porque o nosso conceito de vida muda, o nosso conceito de morte muda, o nosso conceito do que é tribulação, problemas, não são mais os mesmos, porque a glória que nos espera não se compara, é infinitamente maior. Então, de todos os milagres, esse até hoje, ele continua acontecendo na nossa vida, ele continua real, e a promessa é para a nossa vida. Então guarde essa palavra no teu coração, guarde contigo, e viva em função disso. De todos os milagres que estudamos na Bíblia, todos eles são interessantes, falam de muitas coisas, acima de tudo do Senhor, e não podem ser esquecidos. Mas se você tiver que guardar um, guarda esse último, lição 13. Deixe esse milagre sempre fresco na sua memória, vivo na tua vida. Vive em função dele, porque é promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida. Vamos agradecer o Senhor por estarmos meditando sobre essas coisas. Nós estaremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Nossas igrejas estão abertas aqui para estarmos ministrando a palavra do Senhor. E eu quero orar encerrando esse momento de estudo. Amém? Então, vamos orar. Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão participando conosco da nossa escola dominical. Muitos alunos que não podem estar aqui, mas estão participando, né? Rafaela, irmã Creuza, Socorro, irmã Cátia, irmão Osvaldo, irmã Nazaré, Sandy, a Lídia, irmã Lídia, a Esther, a Sara, alunas fiéis aqui na escola, a Kedma, irmã Cléia, irmã Neide, irmã Miraci, irmã Ellen, Rosângela, né? A irmã Paula, a irmã Deca, a Sônia, Eunice, Maria Costa, irmão João, irmão Lívia, a Maria Costa, o Bruno, a Silvia, muitos outros que estão participando da nossa escola dominical. Então, vamos orar, agradecer pela vida de todos. Querido Deus, te agradecemos por podermos estar juntos, Senhor, meditando na Tua palavra. É um momento muito pequeno, mas graças a Deus que Tu nos abriste esse canal e que podemos continuar interagindo, continuar, Senhor, nossas conversas, nossos estudos, e que estas palavras possam ter chegado a bom tempo no coração dos Teus filhos, no momento de dor, de temor, onde se fala de muita morte, nós entendermos que esta morte aqui não tem valor para os filhos de Deus, para os que têm a promessa de Deus sobre a tua vida, porque a promessa que vale, a palavra que vale, é a palavra de vida eterna, é a palavra de um corpo glorificado, é uma palavra de uma nova vida, e esta vida eterna, esta vida que não terá fim nos céus, ao lado do nosso Senhor, nosso Deus. Nós te agradecemos, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nosso culto não está completo sem participarmos das nossas ofertas e dízimos. Todos os cultos eu faço assim, né? Eu tenho envelope, esse envelope é da nossa igreja, mas
Você mesmo pode pegar um envelope na tua casa, ou um papel, dobrar, guardar. Pegue em sua mão a sua oferta, o dízimo para a obra do Senhor, porque ela não parou, né? Nós continuamos com compromissos assumidos antes e mantendo ainda a casa do Senhor, a obra do Senhor, e o nosso culto não pode estar completo sem ofertarmos a Ele. Não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Então, a cada culto, você coloca nesse envelope, escreve assim, isso aqui é do Senhor, e vai guardando. E nós vamos depois explicar a melhor maneira desse dinheiro chegar à casa do tesouro, como diz a Bíblia. Ou algum irmão diácono pegar na sua casa, ou você depositar no banco, na conta da igreja. Nós vamos dar as instruções, tá bom? Então tome em sua mão a tua oferta, eu já coloquei aqui o envelope com a minha oferta, e vamos ofertar ao Senhor para encerrar o nosso culto hoje. A Valenda vai cantar um hino para encerrarmos, porque também eu não consigo imaginar um culto sem cantarmos um hino ao Senhor. E vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos. Amém? Eu quero abençoar a tua vida, você que entende e que é fiel, mesmo em dias difíceis. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. E aquele que muito semeia, muito colhe. E que aquele que pouco semeia, pouco colhe. Quem não semeia, não colhe nada, né? Então, eu quero abençoar a tua vida, as ofertas dos irmãos aqui. Cadê? Traga aí as ofertas, vamos orar juntos, né? As ofertas dos nossos irmãos que estão aqui. Aos domingos de manhã e domingo à noite, nós estaremos transmitindo o nosso culto daqui. Os irmãos que quiserem trazer também as ofertas para a obra do Senhor, traga. Estaremos aqui para receber. Amém? Senhor, nós abençoamos no teu nome a vida de cada ofertante, homem, mulher fiel, que entende que a tua obra não parou, que o teu ministério não parou, e que também, Senhor, tu tens nos dado e nos abençoado, mesmo em dias difíceis. E nós queremos semear e cumprir, Senhor, a nossa obrigação e fé como cristãos, em te entregar o que tu tens colocado em primeiro lugar em nossas mãos. Abençoa a vida dos meus irmãos, abre as portas, provê sobre as suas vidas. Não lhes faltará, mesmo no deserto, Senhor. Esta é a tua palavra sobre as nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, nós consagramos, abençoamos a vida dos nossos irmãos e as ofertas trazidas ao teu altar. Amém e amém. Né? A Valenda vai cantar um hino e vamos encerrar o nosso culto hoje, esta manhã. Amém? Vamos lá. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã 198. Você pode estar nos acompanhando aí do seu lar. Hino de número 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha-me o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos, amém. Graças a Deus. Vamos encerrar o nosso culto, né? Eu quero mandar um abraço aqui para Ednaia. Ednaia está em Santa Catarina, está conosco, né? Juntos, que coisa gloriosa. Sempre no final da nossa escola dominical, nós oramos pelos aniversariantes da semana, né? E vamos orar, porque a oração, ela não alcança só os que estão aqui, mas vai alcançar a vida de todos onde estiverem. Essa semana a irmã Kátia fez aniversário, nossa aluna da escola dominical. Vamos orar por ela, e você que também está assistindo, de repente, nem frequenta aqui o Reduto, mas está ouvindo o nosso culto, está fazendo aniversário, ou fez essa semana, eu quero abençoar a tua vida também. Vamos orar e vamos agradecer, nos despedir em oração, né? Uma manhã bonita que o Senhor nos deu. A maioria, creio, grande maioria está em suas casas, mas Deus está contigo, Deus está presente aí nesta casa, descansa nele. Uma das promessas de Jesus antes de subir ao céu é: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está com a tua vida, com a minha vida, a promessa dele é fiel, não cai por terra. Então vamos abençoar a vida dos nossos irmãos e nos despedir desta manhã. Os irmãos estão chegando aqui, estão vindo, olha, trazendo o dízimo, trazendo as ofertas, e vamos, né, estarmos juntos, nos alegrando no Senhor. Oremos, né? Oremos. Querido Deus, nós abençoamos no Teu nome nossos irmãos, que Tu deste, Senhor, a bênção aqui neste mundo de completar mais um ano de vida. Abençoa, dá graça, saúde e paz, abençoa suas casas, suas famílias, Senhor, que o desejo do seu coração se cumpra na Tua vontade. Nós, em nome de Jesus, proclamamos vida e paz, e bênção e saúde, em nome de Jesus. Também, Senhor, ao sairmos daqui, nossos irmãos que estão em suas casas, Senhor, nos dá paz, nos dá vida, nos dá, Senhor, comunhão contigo. E se vier a luta, e vier a dificuldade e a morte, Senhor, e nos confrontarmos, que esta palavra que recebemos hoje venha ao nosso coração, tenhamos paz, dizendo: pode vir morte,
porque aquele que te venceu está comigo, e no nome dele também nós te venceremos, e a vida eterna, Senhor, nos espera. Que coisa gloriosa! Nos leva-nos na tua paz, Senhor, nos leva e fica na casa, acampa os teus anjos ao redor deste lar, estende a tua mão poderosa, que nenhum mal, Senhor, venha sobre a nossa casa, é o que nós proclamamos em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre nossas vidas, nossas famílias, e a igreja do Senhor em toda a terra. Amém, queridos, amém. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Né? Não desamparas nunca, nem te abandonará. Se fiel e obediente eu viver.